Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podvish. Hoje nós estamos aqui para poder falar um pouquinho mais sobre comunicação e o tema é um tema que a gente gosta muito, é um tema difícil e polêmico que se chama tráfego pago. Vamos falar um pouquinho sobre criativos e tráfego pago. O que é isso, Leti? Como é que a gente trabalha com tráfego pago? Como é que faz a construção dos criativos? Como ter resultados realmente eficientes através da mídia paga, do tráfego pago nas redes sociais, no marketing digital. Então, ajuste seu fone de ouvido e venha ouvir, se divertir e se comunicar em mais um episódio do Podvish. Tráfego pago. Que maluquice é essa? Por que a gente se mete em fazer tráfego pago? Primeiro, porque eu não sei nem como foi que surgiu esse negócio de agência. Aí veio o marketing digital. Aí veio o tráfego pago, mais um desafio pra gente. Mas é um desafio gostoso de fazer, porque, de fato, é uma ferramenta que traz bastante resultado, um volume de resultado tanto criativo mesmo, porque a gente precisa fazer muitos vídeos, muitos criativos, muitos materiais de testes, e também financeiro, né? Então, a gente, em 2024, teve um resultado bastante surpreendente em um mês que a gente até pensou que ia ser um pouquinho menos com um dos nossos clientes, mas a gente sabe aí que o tráfego pago é uma das melhores ferramentas para qualquer negócio hoje, né? Então, a gente sabe que qualquer tipo de negócio que esteja ali ativo ou não esteja tão ativo assim nas redes sociais, mas precisa ter esse tráfego funcionando. Beleza, Leti, o que é tráfego? Onde que eu faço tráfego? Como é que isso funciona? Tráfego pago não é nada mais nada menos do que os anúncios nas redes sociais, os anúncios nas plataformas de busca, como no Google, como no LinkedIn, como no Instagram, como no Facebook, TikTok, Kawaii. Então, todos esses anúncios que chegam quando a gente está consumindo, eles são feitos através do Ads, né? Que a gente fala. Então, o que acontece? Esses anúncios, eles são feitos ali para poder te prender, né? Geralmente, a gente tem o quê? Quantos segundos, Kinha, para poder fazer isso? 3 segundos, né? Para chamar a atenção de uma pessoa que está ali rolando, né? A tela, o feed. Então, se você chama a atenção nos 3 primeiros segundos, você retém a atenção. Se passou de 3 segundos e não está interessante, ela vai passar adiante. Aí o que acontece? Imagine só, 3 segundos para poder prender a atenção em um material, em um vídeo, é muito rápido. Mas hoje em dia, com essa velocidade de informação que a gente tem, acaba sendo até demais, né? Para a gente que está ali com pressa de assistir as coisas. Então, nós que somos produtoras de comunicação, a gente precisa estar atento em como que a gente vai atingir o nosso público da maneira mais rápida possível para poder fazer a captação de lead, para poder colocar isso para o time comercial fechar a venda e a gente ter um resultado definitivo com o tráfego pago. Então, toda essa mecânica do tráfego precisa estar ali alinhada com a equipe de criação, com a equipe de conteúdo, com o time comercial, com o time de gestão. E é um desafio que é muito grande, realmente é uma mecânica. Hoje existem agências que só fazem tráfego pago. Nós somos uma agência full service, então a gente também trabalha com tráfego pago, não para todo mundo, porque também não daria, mas a gente sabe que realmente é uma ferramenta que não dá para largar, que a gente precisa ter incorporado na nossa operação, né, em tudo isso. Então, Kinha, eu já quero lançar uma pergunta para você, porque assim, primeiro, né, nem falei de tu. Estou aqui com ela, minha maravilhosa Erika Latifi. É isso mesmo, é isso que acontece. Vamos lá. A primeira pergunta vai para você, porque eu já fiz a introdução babadeira aqui. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a criação desses anúncios, né? Como é esse processo de pensar nos criativos. E aí eu acho que a gente pode citar vários exemplos dentro do que a gente já faz. Mas explica aí,
qual é a diferença, né, entre um criativo para tráfego pago e um material natural, um material, um card que a gente faz e publica nas redes sociais? Me fale um pouquinho dessa diferença. Primeiramente, obrigada pela apresentação. Um pouco tardia, mas sempre está valendo. E vamos lá, brincadeiras à parte. Eu acho importante a gente, quando está falando desse tema, colocar na mesa que o tráfego pago ele é um reflexo de que começou lá atrás com a comercialização de produtos online, né? Então, foi a partir disso que foi liberada a funcionalidade de você publicar os banners, de você publicar, né, materiais que chamassem a atenção, que outras pessoas estariam pagando, ou seja, era uma forma ali, né, das plataformas, dos blogs, dos sites estarem monetizando para outras pessoas poderem ver aquele conteúdo. Então, pessoas que estavam interessadas em um nicho, vamos dizer, em pet, e aí simplesmente aparecia lá um comedouro, aparecia uma medicação, aparecia um ossinho, uma bolinha para pet. E aí dava o start na pessoa, poxa, isso aqui é bacana, deixa eu clicar. Dali ela já ia para outro lugar. Então, é importante falar que o tráfego pago ele veio daí, ele não veio do nada, né? Não foi o Mark Zuckerberg, não foi essas redes sociais, né, mais de 10 anos para cá, que elas levantaram esse movimento, é algo que já existe e foi se especializando. Depois, eu acho importante falar também que existe uma diferença entre o tráfego orgânico e o tráfego pago. Eu acredito que antes da pandemia era uma das perguntas que mais faziam para a gente. O que é tráfego orgânico e o que é tráfego pago? E hoje a gente não precisa mais explicar, porque as pessoas já chegam para a gente falando, eu quero fazer tráfego pago. Né? Nem perguntam, o orgânico ele já é ali o que está na base, e o pago é quando você gostaria de atingir outras pessoas que você ainda não conseguiu trazer para a sua base, né? E uma outra analogia, por exemplo, os próprios panfletos, né? Que antigamente você tinha a sua base de clientes e você precisava fazer aquela panfletagem ali para acionar. Então, querendo ou não, você pagava, né, um material para você conseguir mais pessoas. Então, acho que o conceito do tráfego pago é você pagar para conseguir outras pessoas. Então, acho que vem daí. Hoje a gente não precisa mais explicar o que é tráfego pago. Eu acho que popularizou, está na boca do povo, né, como diz a expressão, de uma forma muito positiva. Só interrompendo um pouquinho, é importante deixar claro que o tráfego pago ele fica mais eficiente quando você também tem um tráfego orgânico bem feito. Então, já que a gente falou um pouquinho, o tráfego pago está popularizado, mas se você não tiver um orgânico bem feito, talvez o seu pago não seja tão bom assim. Tem gente que dá sorte. Mas a gente sabe, nossos números não mentem, né, que a junção das duas coisas fica muito mais fácil, né, de ter resultados mais expressivos. Tem uma frase que eu gosto muito: o tráfego pago afeta o orgânico. Então, assim, se você está fazendo o seu papel, o seu dever de casa ali bem feito, com o tráfego orgânico, você vai ter ali uma repercussão no tráfego pago. E isso vice-versa também. Porque o tráfego pago ele vai trazer pessoas para a sua página, para o seu perfil. Mas se ali você não sustentar, o que é que vai acontecer? A pessoa simplesmente vai entrar e ela vai sair, né? Então, com essa popularização do tráfego pago, surge um desafio principalmente para os profissionais de comunicação e para as agências, né? Porque as agências hoje, elas são muito procuradas para uma comunicação mais especializada e os clientes querem o quê? O cliente não quer o tráfego pago. Isso, o tráfego pago é o veículo, ele quer o destino. Qual é o destino? Ele quer mais vendas, ele quer resultado, né? Ele quer atrair um público maior. Então, essa é a função do tráfego pago. E aí, o que é que o profissional de comunicação, as agências de comunicação precisam resolver? Precisam achar soluções para colocar no tráfego pago, que isso vai gerar lead, vai gerar captação, né? Ali através do tráfego pago, vai aumentar a base de seguidores, vai aumentar vendas, vai depender do material. Então, a gente precisa entender qual é a diferença de um material orgânico e um material de tráfego pago. Eu acho que tem duas formas de você identificar isso. A primeira forma é, você faz alguns materiais orgânicos, naturalmente, e alguns deles vão se destacar.
e alguns deles, às vezes, têm uma carinha, uma coisinha de tráfego pago. E aí, de repente, esse material, ele vai lá na lua, ele desponta dentro daquele conjunto de materiais que a gente está publicando. Então, isso já é um sinal, porque se a audiência gostou daquele material, quando a gente soltar para uma amostragem maior ali de pessoas, provavelmente essa amostragem de pessoas vai se identificar com esse anúncio também, e aí ele vai clicar. Então, acredito que é o primeiro material, a forma mais simples de você ter um material de tráfego pago é deixando o orgânico te dar os indícios que aquilo ali é muito bom, que pode ser um material de tráfego pago. Nem que seja para você impulsionar. Acho que depois é bacana a gente falar a diferença de impulsionar e de realmente fazer uma gestão, né, de tráfego pago, e que todo mundo pode impulsionar. Agora, fazer a gestão de tráfego pago precisa de um pouco mais de conhecimento, né? E uma outra forma, a segunda forma de produzir materiais de tráfego pago é você ter o conhecimento do que é um material de tráfego pago, utilizar as estratégias e, a partir disso, você produzir um material certeiro, específico para aquele público, para aquele evento, para aquele serviço, para aquele produto. E aí é importante você fazer, né, o benchmarking, que é você analisar a concorrência. Dica de ouro: biblioteca de anúncios do Facebook. Qualquer material que já tenha sido anunciado, ele vai estar na biblioteca de anúncios do Facebook. E as pessoas, elas não sabem disso. Muita gente não sabe disso. Então, se você quiser fazer uma pesquisa de concorrência, ver o que é que o seu concorrente está fazendo, você vai lá no Google, digita biblioteca de anúncios do Facebook, entra lá, digita com a página do seu concorrente ou digita uma palavra-chave e vai aparecer ali tudo que já foi publicado como tráfego pago. Acho que essa é uma sacada para pesquisa, para insights, sensacional, né? Isso muda o jogo de quem trabalha com isso. A gente diariamente trabalha com isso, então diariamente a gente utiliza. E importante também falar do conceito de criativo, né? As pessoas falam muito de tráfego pago hoje, mas algumas pessoas ainda não entendem o sentido criativo. Um criativo. E existe, né? Leandro Aguiari, que é o mestre nessa área também, ele fala do criativo criativo e criativo não criativo. Então, tem um criativo que ele não é criativo, ele pode converter ou não, mas o criativo criativo é um criativo que ele é muito bem feito. E quando ele vai ali para o tráfego pago, simplesmente ele tem um efeito sensacional, porque ele vai contra tudo que está acontecendo ali já no orgânico, e ele consegue captar a atenção das pessoas. Por exemplo, em relação a criativos e criativos não criativos. Panfleto, você trouxe essa analogia logo no começo. E hoje, quando a gente pensa em panfleto, geralmente a gente pega e joga fora, né? Porque dali passa reto por você. Então, se a gente colocar isso nas redes sociais, você vai passar direto por ele. Então, isso é um exemplo básico de você olhar e falar: isso é um criativo, não criativo, porque não te prendeu. Aí, o que é que pode ser um criativo criativo? Por exemplo, teve uma época nas redes sociais que viralizou aqueles vídeos criativos de escrevendo, explicando, né? Uma mãozinha, um papel e você explicando alguma coisa, algum serviço. Toda hora que passava um criativo desse, todo mundo parava para poder assistir. E se a gente for entrar nos setores que a gente trabalha, né, na construção civil, por exemplo, na parte de imobiliária, a gente vai ter inúmeros exemplos de como esses criativos eles funcionam, né? Leandro Aguiari foi um cara para a gente que abriu muito a nossa mente em relação a isso. Quando a gente descobriu ele, assim, a gente começou a seguir, a participar das aulas, a ser aluna do curso dele. E ele é um cara simplesmente fantástico na hora de pensar os criativos. E isso deu para a gente também muita munição, né? Para poder enfrentar as nossas dúvidas, os nossos clientes, os nossos desafios de fazer esse tráfego acontecer. E, assim, é importante falar, né? Quando eu comecei a trabalhar com tráfego pago, foi em 2015. Foi logo no iniciozinho, quando eu comecei a mexer um pouco mais no Facebook, que aparecia essa questão dos eventos, né? De você
fazer um evento no Facebook para poder fazer a divulgação. E aí, quando foi instaurado essa parte que você podia pagar para o Facebook, a gente colocava sempre um dinheirinho ali e ia aprendendo. E a ferramenta do Facebook Ads, que é a que eu mais utilizo no meu dia a dia, muito mais do que o Google, por exemplo, mas já utilizei muito o Google, não faço hoje muito o Google, porque o Facebook realmente me traz muito resultado para a quantidade de clientes que a gente tem hoje, para o que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa realidade aqui. Então, naquela época, era tudo muito mato, né? Arcaico, assim. Hoje em dia, a ferramenta em si, ela já extrapolou tudo que poderia acontecer. Falando diretamente do gerenciador de anúncios. E precisa ter uma estrutura para poder fazer isso. Então, assim, não é somente a gente pensar no criativo, né? É também a gente pensar na estrutura que vai estar por trás para poder fazer com que esse criativo, ele funcione, ou seja, ele converta, né? Ele faça essa conversão. Então, quando a gente fala dessa parte dos criativos, a gente também tem que falar dessa questão da estrutura do tráfego, né? Da preparação para isso. Então, por exemplo, como é que a gente faz hoje na Vish? A gente tem uma conta de gerenciamento de redes sociais em que a gente faz a primeira fase, né? Que é preparar todo o terreno da gente. Então, a gente faz toda a sugestão de temas, as publicações, a análise dos dados, tudo direitinho, ou seja, a gente está ali preparando o terreno. A gente sempre indica começar dessa forma, porque aí qualquer cliente que chegue já vai ter algum conteúdo ali. Só que, às vezes, acontece isso que você trouxe, né? De algum material se destacar mais do que o outro. Geralmente, no orgânico, que é esse trabalho que a gente faz, um material se destaca mais do que o outro. E aí a gente pode começar os testes na parte da ferramenta do tráfego pago. Então, ou a gente pega esse material e coloca ele no gerenciador de anúncios, ou a gente faz toda aquela parte de pesquisa de público e vai diretamente para a parte de gestão de tráfego, que é um outro tipo de processo, né? Tem gente que confunde, assim, gerenciamento de redes também tem que fazer impulsionamento. Não é simples assim. Porque se fosse simples assim, eu estava feliz na minha vida. Eu só chegava lá e impulsionar, bota aí R$200, beleza, vou passear. Não é só isso. Para a gente poder fazer uma gestão de tráfego eficiente, a gente precisa buscar qual é o público, qual a linguagem que a gente vai ter, se a gente vai fazer a captação do lead através de uma landing page, através de um site, se a gente vai jogar para o WhatsApp, se o time comercial, se for através do WhatsApp, está preparado para receber esse lead e tirar todas as dúvidas de uma velocidade mais absurda. Então, imagine que é todo um ciclo que a gente precisa fazer dentro da comunicação para poder fazer com que esse tráfego seja efetivo. Eu já tive experiências terríveis com gestão de tráfego pago para a Vish, da gente fazer o melhor criativo do mundo, da gente falar bem assim, olha, esse daqui vai converter, vai chover cliente, vai chover lead, nosso comercial não vai parar. E o que vai acontecer? Trazer só gente que não é o perfil, que não era para ser, pelo menos através daquilo que a gente estava pensando. Mas também a gente já teve resultados assim absurdos, como um material que a gente fez de uma edição de foto pronta de uma construtora, em que esse único anúncio já está rodando há mais de 2 anos e faz a captação de lead fácil assim, para 40 pessoas trabalharem. Então, é preciso entender que essa parte da gestão de tráfego, a parte da criação dos criativos, de pensar no o que é que vai ser levado para o tráfego, precisa também estar tudo estruturado para que isso tenha resultado. Então, não é só, beleza, vou fazer a gestão de tráfego, vou impulsionar. Não, o impulsionar também funciona, mas ele funciona mais hoje para ganhar mais seguidor, para realmente impulsionar somente aquele material. Às vezes as pessoas
podem ter mais interesse no seu negócio através disso, mas vai ser muito limitado. Através do gerenciador de anúncios, a gente tem outras possibilidades, né? Então, de dados demográficos, de interesse, de localização, onde a gente precisa fazer todas essas configurações o mais perfeito possível, fora, assim, campanha de conhecimento, campanhas de tráfego, vários tipos de campanhas que a gente tem dentro do gerenciador de anúncios para poder fazer essa captação acontecer, né? Então, assim, eu acho que isso é somente a introdução do que a gente fala, assim, de tráfego pago, né? Então, a gente falou aqui um pouquinho sobre captação de lead. Não sei se quem está ouvindo sabe o que é lead, né? A lead é o seu público, é aquela pessoa que você quer que compre de você. Basicamente é isso. Então, aí tem essa questão. Leads qualificados, leads não qualificados. Foi o que aconteceu naquele caso que eu contei para vocês de um criativo nosso que não converteu. Estava trazendo para a gente leads não qualificados. E isso não era porque a configuração estava errada. Simplesmente o criativo que a gente utilizou, ele não converteu. A gente insistiu nele até onde a gente podia financeiramente, desistimos dele. E ok, é isso que acontece. Mas, às vezes, tem criativos que batem no lead qualificado que deixa todo mundo maluco e feliz ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que é bem importante falar de toda essa mecânica, porque quando a gente fala, tem como fazer impulsionamento, tem como fazer o tráfego pago? Tem como, mas é assim que funciona, né? Esse é o melhor caminho, a gente precisa fazer essa estruturação para poder ter mais resultados mais efetivos e com o objetivo de não perder dinheiro. Esse é o maior objetivo de todos. Se a gente for usar o tráfego, a gente está colocando nosso dinheiro ali. Então, é importante a gente ter muito cuidado com isso, porque senão a gente vai perder dinheiro e ninguém quer isso, né? Vou levantar uma polêmica aqui. As pessoas, geralmente os clientes, né, perguntam pra gente: o criativo é melhor card ou é melhor vídeo? Então, assim, essa é super clássica e a resposta é depende, né? A gente tem um cliente que fala isso, beijo Galassi. E Galassi fala sempre, né? Tem perguntas técnicas também sobre drone e ele fala depende. Depende porque às vezes o card ele vai gerar mais resultado, às vezes o vídeo ele vai gerar mais resultado. Então, e a gente sabe que as produções de vídeo, principalmente para criativos, para anúncio, eles exigem um nível de produção muito maior do que um card. E aí acontece isso com esse criativo, que eu sei qual que você está falando, né, da Vichy, que foi uma aposta, assim, a gente ficou namorando a produção desse criativo meses para depois fazer com a maior expectativa e simplesmente a gente não teve um resultado, né, que a gente imaginava, nem 1% do que a gente imaginava. E a gente já teve também casos de printar uma imagem de um vídeo porque não tinha outra imagem e aí colocar para um cliente e aí o cliente tá dizendo para a gente na primeira reunião, né, que a gente tem, de que as vendas estouraram, que o comercial não tá dando conta de atender tanta gente. E a foto tava horrível. Isso não aconteceu uma vez só, não. Aconteceu várias vezes. Então, assim, uma outra frase que eu adoro é: o feio converte. Porque o feio passa a realidade. Noção, eu queria que esse podcast de hoje a gente trouxesse os exemplos, assim, colocasse para vocês realmente verem, porque assim, gente, tava muito feio. O feio converte, o feio passa a realidade. É isso. E assim, estava convertendo, a gente estava feliz, estava todo mundo trabalhando. Porque o objetivo é converter, o objetivo é chamar atenção por alguma coisa. Então, assim, se você tiver na dúvida de, poxa, eu não vou colocar porque é ruim, porque não vai dar certo, porque o material não está bonito, coloca R$50. Divide aí esse orçamento durante uma semana, de segunda a sexta, bota R$10 por dia. Então, é importante também a gente falar, uma outra pergunta clássica dos clientes: quanto eu preciso investir? E a resposta também é depende. Depende do que é pouco para você, depende do que é muito. R$50 não vai fazer um estrago, mas você vai colocar o pezinho na água. E vai fazer, você falou muito bem da questão de não perder dinheiro. Então, a gente, né, a Vichy já gerenciou contas com R$30 mil em tráfego pago por mês.
Então, isso é um absurdo de tráfego pago. Imagina se você não tem uma estratégia efetiva, imagina se você não testa isso. É por isso que a gente faz tantos testes, às vezes mudando a foto com o mesmo texto ou mudando uma frase com a mesma foto, até a gente conseguir chegar num nível de perfeição ali, onde a gente vai conseguir captar maior quantidade de leads com um investimento, com um orçamento menor em tráfego pago. Então, eu acho que essa que precisa ser a briga, né, do gestor de tráfego, da agência, do cliente, é criativos menores, né? Desculpa, criativos menores não. Essa precisa ser a briga, você ter criativos melhores investindo menos, porque aí você vai gerar qual é o custo de cada lead. Essa é a pergunta principal dos clientes que já estão nessa operação com a gente. Quanto é que esse lead está custando? Esse lead está R$40, está um absurdo de cara. Esse lead está R$1,25, está melhor. Esse lead está 27 centavos, está perfeito. Então, assim, a gente já teve experiências de vários tipos de valores do lead, né, de captação. Às vezes, quando você testa um criativo novo, geralmente não, às vezes não. Assim, 99% das vezes, esse criativo ele fica mais caro no início e logo depois ele vai abaixando o valor e ele vai te trazendo leads com um valor um pouco mais barato. Então, se a gente está falando em tráfego pago, a gente precisa falar de dinheiro. E esse dinheiro, assim, imagine, né? Você está pagando um anúncio ali. Você está pagando para poder aparecer. Então, quando eu faço a gestão de tráfego para Vixe, eu fico para endoidar. E o detalhe também, assim, que é muito importante falar, que eu quase esqueci da experiência que eu tive recentemente. Beleza, a gente está falando de tráfego pago, a gente está falando aqui de tudo lindo, maravilhoso, mas a gente precisa falar também da segurança que a gente precisa ter nas redes sociais como um todo. Então, faça tudo aí, autenticação de adessadores, faça tudo. E também no gerenciador de anúncios. Né? Coloque dois e-mails para poder ter administração, sabe? Tente fazer o máximo possível para que a sua conta de anúncios esteja protegida, porque eu fui invadida esse mês passado. E o que é que aconteceu? Eles conseguiram fazer um anúncio de 10 mil, queriam colocar um anúncio de 50 mil, mas o Facebook não deixou. E acabou levando parte do dinheiro que eu tinha lá na conta da Vixe para poder isso acontecer. Então, assim, é uma coisa que eu nunca imaginei que poderia acontecer, porque a gente realmente tem todas as questões de segurança. Foi uma falha de segurança do Facebook. Foi uma falha que eu ainda não consegui resolver, que eu tive que anular essa conta de anúncios, que foi a minha conta pessoal, né? Não foi nem conta de cliente, essas coisas, foi a minha conta pessoal, que estava vinculada ali com o meu cartão de crédito e acabou colocando isso daí. Eu acabei perdendo dinheiro por conta disso e o Facebook até agora não resolveu. Então, abri agora aqui, reclame aqui, tá? Facebook, estou bem chateada com vocês. Marquem, estou bem chateada. Hashtag chateada. Mas é importante falar dos problemas também, porque no que a gente vive no dia a dia, não é tudo são flores não, viu? O negócio pega aqui, o bicho pega. Todo dia a gente resolve o problema, todo dia tem um ajuste para poder fazer numa landing page, falando do tráfego pago, num criativo que não está rodando, em mudar aquele material. Então, além de tudo, de toda essa mecânica que a gente está falando, a gente precisa ter esse acompanhamento. E esse acompanhamento ele vai ser crucial para o seu resultado, sabe? Então, é importante que todo o time esteja alinhado, todo o time, não somente a pessoa que faz a gestão do tráfego, porque ali realmente a gente está fazendo o que é uma mecânica, né? Então, assim, a estratégia precisa estar, o time que está na ponta, que está recebendo, a galera precisa estar também em comunicação com todos, porque somente assim a gente consegue um resultado muito mais efetivo e gasta menos lucrando mais. A verdade é essa. É importante a gente falar também de que o tráfego pago ele dá dados para a gente, né? E esses dados eles fazem a estratégia, eles direcionam a estratégia. Então, no momento que você faz o tráfego pago, você faz um anúncio ali e você recebe um público que ele está qualificado, que ele não está qualificado, ou você simplesmente consegue ativar recursos como até a marca do celular,
que você quer que aquele público que aquele criativo atinja, ou que você consegue ser tão preciso que você consegue, né, Leite, colocar pingos, pontos em condomínios em um bairro específico, né? Então, a gente está falando aqui sobre dados, a gente está falando aqui sobre um investimento em redes sociais, que ele vai te gerar um lead a um certo custo, que você vai ter um retorno de 2x, 3x, 5x, 10x. E essas plataformas, essas ferramentas já passam para a gente relatórios super específicos, já com uma riqueza de detalhes impressionante, onde a gente vai poder nortear toda a comunicação. Então, é importante falar que a comunicação deixou de ser brincadeira, né? Comunicação é assunto sério e ninguém quer brincar com orçamento de R$500 dá uma coceirinha ali, né, na internet. Mas se você quer investir pesado, lançamento de infoprodutos. Tem lançamento de infoprodutos hoje que tem um investimento de tráfego pago de 3 milhões para gerar 12 milhões de vendas, para gerar mais do que isso. Então, às vezes muito mais. Às vezes muito mais do que isso. Aí a Virgínia agora aí mesmo faturou, acho que é porque eu não sei o número, mas é tão absurdo. Assim, tudo bem que é live marketing, que ela tem uma audiência absurda, mas o que gasta de tráfego para poder fazer a execução disso é um absurdo também. Então, imagine assim, que para ela ganhar, por exemplo, 10 milhões, 100 milhões, ela precisa pelo menos estar investindo aí 10% disso, né? No mínimo, assim, para poder colocar. Então, esses cálculos a gente ajuda nossos clientes a fazerem. Então, a gente já trabalhou com 30 mil por mês em tráfego pago. Super desafio. A verdade é essa, porque assim, eu morro de medo de mexer com o dinheiro dos outros. Morro de medo de mexer com o meu dinheiro. Mas com o dos outros é pior ainda. A verdade é, você gosta de mexer com o dinheiro dos outros? Não. Eu também não. Mas eu gosto de mexer com o meu, eu gosto de ganhar. Mexer, eu deixo ele quietinho. Exatamente. A gente tá falando com a capricorniana, né? E com a Gêmeos com ascendente Capricórnio. Então, assim, é complicado quando se fala de dinheiro, porque eu fico, meu Deus do céu, e agora? E olha que eu sou meio maluca ainda, viu? Mas, assim, é muito louco quando a gente fala dessa questão do tráfego, porque existe muita dúvida ainda, né? Então, por exemplo, 10% dos nossos clientes usam o tráfego, sabe? A gente fala, olha, precisa, mas eu não quero gastar R$30, eu não quero gastar R$100, sabe? Assim, eles têm esse valor para poder investir, mas às vezes acreditam que isso não vai dar retorno. Tudo bem. Só que a gente precisa estar ali para poder explicar, para poder mostrar e para poder, de fato, mostrar quais são os caminhos para poder conseguir mais resultados, mais vendas através das redes sociais. É importante falar também da questão do custo por lead, né? Custo por clique, custo por lead. Você tem um funil ali que é a estratégia de marketing que mais funciona de vendas. É o funil de vendas. Que você vai gerar ali o custo por clique, depois você vai estar gerando ali aquele engajamento, depois daquele engajamento você vai estar gerando o que vai para o WhatsApp ou que vai virar lead de fato, né? Porque lead de fato ele acontece quando o lead é o quê? É o contato. É quando a pessoa deixa o contato. Então, você tem a metrificação ali do contato, depois você precisa ter a metrificação de conversão, seja ela online, seja ela física, mas é esse o caminho que precisa percorrer. Então, se a gente vai falando de um custo por lead de R$40, de R$100, de R$200, pode parecer que isso é um absurdo. Mas se for para vender um imóvel, se for para vender unidade de um apartamento que está em lançamento, é barato pra caramba. Né? Imagine que o imóvel hoje é R$500 mil, né? Uma faixa de 500 mil, um imóvel que está no lançamento, um imóvel de alto padrão, na primeira tabela. Imóvel de alto padrão na primeira tabela, 500 mil sai ali, como vários em Jaguaribe aqui que estão lançando, que é mais ou menos isso aí. E, por exemplo, há 4 meses estava 500 mil e hoje já está em 800 mil as unidades de um empreendimento que a gente trabalha com de nossos clientes. Aí você vai investir o quê?
R$200 para poder fazer um posicionamento, para poder vender um apartamento de 800 mil, sabe? Você vai ter se for corretor, você vai ter uma comissão sobre aquilo. Então, você precisa ali ponderar quanto que você precisa investir para poder trazer leads qualificados para você gerar venda. E se você fizer isso do jeito certo, vai vender. Principalmente nessa área de imóveis, a gente tem muita experiência, tanto do lado das construtoras quanto do lado das imobiliárias, né? A gente faz essa captação de lead para construtoras, diretamente para o time comercial, para quem está coordenando as vendas dos lançamentos imobiliários. E a gente também faz das imobiliárias para poder fazer a captação de lead para diversos produtos, né? São produtos diferentes. Então, o investimento, às vezes, ele é muito pequeno para você fazer isso. Mas você precisa testar. Você precisa alimentar o seu gerenciador, você precisa alimentar o seu público, né? Precisa estar mudando os pinos, precisa estar mudando os dados demográficos. Então, é muito importante se ligar mesmo nessa questão de que aquilo que você está fazendo, se você fizer da maneira correta, vai te dar um retorno assim, absurdo. Eu conheço mesmo minha dentista, Cíntia, maravilhosa, love you. Ela já é minha dentista há 6 anos, 7 anos. Então, ela pegou uma fase de evolução gigantesca minha, né? E você sabe, quando você vai para dentista, você fofoca, você conversa, você solta tudo. E aí, há uns anos atrás, ela falava, Leti, eu estou fazendo tráfego pago. Eu falei, como? Ela foi abrir o gerenciador de anúncios, ela fez o card no Canva, impulsionou e começou a chegar os clientes lá de protocolo para ela. Você sabe que protocolo é R$30 mil. É isso, acima de 20, né? Sabe? Ela estava investindo 100 e estava fechando clientes de 30 mil. Então, assim, é um absurdo. Cíntia, tô jogando aqui, fofocando sobre você, mas eu sei que tá liberado. Mas, assim, é absurdo quando isso funciona. Então, se vocês querem realmente fazer o tráfego pago, começar a colocar isso dentro da operação de comunicação de vocês, pensem direitinho, né? Tente ver quais são os caminhos. Você pode chamar, vixe, não tem problema não, você faz, quem você aceita? Com certeza, vamos nessa. Vou jogar aqui outra frase legal, uma outra reflexão aqui, levantar outra bola. Eu gosto do tráfego pago, sabe por quê? Porque lá a concorrência é menor. Então, assim, são poucas pessoas que têm a coragem, que têm o peito de falar, eu vou entrar na briga aí do tráfego pago, né? Então, assim, se a gente tem muitas pessoas publicando nas redes sociais, essa concorrência vai ficar complicada ali de você vencer. Mas se você vai para o tráfego pago, se você está anunciando e se o seu concorrente não está anunciando, você já está na frente dele. Você vai atingir um público maior, você vai ter mais chances de converter, porque você vai ficar aparecendo ali para ele o tempo todo. E no inconsciente dele e na massificação de tantas vezes que você aparece, principalmente se existir um criativo, um material ali bem feito, aquilo vai grudar na cabeça de algum jeito. Deixa eu mudar aqui. Só uma coisa que veio na minha cabeça que de vez em quando eu faço, e é uma dica para todo mundo aí também. Quando eu vou em alguma cidade fazer uma visita a cliente, fazer uma produção de audiovisual ou dar uma palestra, por exemplo, quando eu chego lá no sul da Bahia para poder fazer algumas atividades ali na universidade, sabe o que eu faço antes, né? Jogo no tráfego para lá. Deixo rodando os materiais da Vichy, deixo rodando os vídeos meus, porque quando eu começar a anunciar que eu vou estar pela cidade, você está na cidade, eu vi que você postou, então o seu tráfego está chegando até para mim. Eu falo, é mesmo que está chegando? Por que está chegando? Porque eu coloquei, essa foi a intenção. Porque vai me dar a possibilidade de fechar mais negócios, de ter algumas coisas voltadas para aquela cidade. Então, assim, se você vai visitar um cliente, vai fazer uma palestra, né, vai fazer uma visita de vendas mesmo, né,
se chamava maleta, né? Como é o nome? Mala direta. Pô, essa eu puxei. Você lá quase revela a sua idade. Já passou dos 30, hein? Só Ed conhece essas, né? Fazer uma mala direta. Se você for fazer uma mala direta, você vai... É uma boa possibilidade, porque você começa a apresentar seu conteúdo, aí as redes sociais têm esse poder. Então, por exemplo, no sul da Bahia, parte da minha audiência, grande parte da minha audiência é de Itabuna e de Ilhéus. Então, quando eu vou para o lado de lá, que eu fico 1 semana, 2 semanas, já é uma possibilidade de eu estar fechando alguns negócios por lá através do tráfego pago, né? Então, isso é muito legal de fazer. Isso serve não só para o meu exemplo, mas para todos os outros, né? É muito importante. Dica de ouro, vou falar que nem aqui, assim, você focar no público correto. Então, assim, não adianta colocar Brasil. O Brasil todo vai ver o seu anúncio com R$50. Não. Foque nos locais corretos, né? No público correto. Quanto mais específico você for, mais resultado você vai ter. Então, é isso que a gente precisa entender, que quando está fazendo tráfego pago, o Brasil todo está vendo. Esqueça, não é assim. Você tá ali, ó. Às vezes chegava Érico Rocha, maravilhoso. Você, que é mulher, que mora em Salvador, eu estarei aí no dia 20, não sei. O cara fez um criativo pra mim. Eu olhava aquilo e falava: nossa, você está falando comigo, meu amor? Você que é geminiana. Você que é geminiana. Você que mora em Salvador. Você que tem 30 anos. Era assim os criativos. E aí, quando você assistia aquilo, você fala: nossa, sou eu, Cacete do Planeta, né? É pra mim. Meu Deus, meu Deus. Então, assim, são métodos, inúmeros métodos são inúmeras as possibilidades que o tráfego dá pra gente na hora da gente produzir, na hora de colocar a caixinha para rodar. Tem um que eu gosto muito da gente, que é do CDD, que a gente se fantasiou, loucas, de médicas, Grey's Anatomy. Gravamos nessa sala para poder falar de comunicação social. Você é de comunicação social, não sei o que lá. Enfim, a gente fez uma anamnese da pessoa e aí a galera parava e falava: poxa, sou eu, tá falando comigo. Eu estou frustrada com a comunicação. Isso, inclusive, pode ser um tema nosso aqui, né? Tem muitos profissionais da comunicação que estão frustrados mesmo em relação à área. Fico triste, porque, assim, é difícil pra caramba fazer comunicação, mas dá resultado, dá para ter um bom resultado com isso. Só não há 1 hora atrás que o bicho estava pegando aqui. Pegar todo dia, viu, gente? Depois eu conto para vocês. Depois é uma outra resenha para um outro podcast. Mas é isso, assim. Se vocês tiverem dúvidas sobre tráfego, deixa nos comentários aqui no YouTube. A gente pode fazer alguns vídeos falando mais sobre isso, ou mostrar também um pouquinho da nossa operação, mostrar exemplos, né? E também comentários, enfim, em todas as nossas redes sociais. Sigam @podviche, né? Que é tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Spotify. Então, é isso que eu queria falar um pouco, assim, sobre tráfego. Tem mais alguma coisa, Guinha, que você queira falar sobre isso? Importante falar também que o tráfego pago hoje é uma ferramenta que faz parte do jogo, né? Perfeito. Não é uma ferramenta que ela é extra, ela é adicional. Ela precisa fazer parte para você ter resultados simplesmente melhores, né? Então, hoje as pessoas elas não ficam mais chateadas, já reparou? Quando você está passando um feed ali, está passando os stories e aparece alguma coisa de tráfego pago. Antes as pessoas às vezes ficavam revoltadas. Primeiro aquela sensação que você falou com os criativos de Érico Rocha. Meu Deus, é pra mim, tá falando comigo. Peraí, eu tenho que clicar e tá acontecendo alguma coisa. Depois existia uma revolta, assim, de novo esse negócio, de novo um anúncio, né? E os anúncios, eles vão chegar para você à medida de coisas que você procura. Então, acontece muito comigo, eu não sei se com as outras pessoas já tiveram, né, essa mesma percepção, mas se vocês observarem dessa forma que acontece. Na VIT, como a gente trabalha com vários nichos, se eu estou ali no nicho imobiliário fazendo pesquisas, daqui a pouco vai começar a chegar vários anúncios imobiliários para mim. Se eu estou fazendo uma pesquisa, vamos dizer, sobre o nicho pet, daqui a pouco começa a chegar vários anúncios pet para mim também. Que existe o que o algoritmo vai trazendo também para você. Então, cada vez mais, esses anúncios também eles vão estar chegando como interesses, né? É o interesse que você tem e eles vão seguindo um funil de interesses ali que a pessoa vai falando
pô, peraí, tenho que clicar isso aqui me interessa de alguma forma, né? Então, dizer também que esses anúncios se tornaram parte hoje da correnteza mesmo do rio da internet, das redes sociais. Então, você tá ali, você sabe que vai ter um anúncio, né? Da mesma forma, no YouTube, infelizmente, a gente está ali assistindo um vídeo maravilhoso. Daqui a pouco, o tráfego pago. A gente acabou nem falando do YouTube também, que é uma ferramenta, uma plataforma muito bacana para você gerar tráfego pago. Mas esse aí eu acho que gera mais revolta, porque você para de assistir o que você está fazendo e simplesmente você é interrompido ali com um anúncio. Então, importante dizer isso para as pessoas, o tráfego pago, ele faz parte, é uma forma das plataformas monetizarem, né? A gente não está tão preocupado com o lucro das plataformas, que já, né? Elas já estão tendo muito lucro, mas é uma forma que as pessoas que estão usando aquela plataforma, porque as plataformas, elas são gratuitas, é importante falar isso. Ninguém paga para usar um Instagram, ninguém paga para usar um Facebook, ninguém paga para usar um YouTube. Então, como é que você paga? Você paga profissionais para fazer materiais melhores e você paga o tráfego pago, né? Você paga essa funcionalidade para você aparecer ali. Então, você já está ganhando, você está ganhando o uso da plataforma. Então, por que você não investir nessa plataforma se você sabe que tem retorno? E detalhe, o investimento no tráfego é muito menor do que o investimento em uma publicidade formal de antigamente. Isso eu posso falar tranquilamente. Tudo bem que a nossa realidade aqui na Bahia é um pouquinho diferente, financeiramente falando, mas o investimento é muito menor. Antigamente você pagava aí 60 mil para poder deixar um outdoor, sei lá, durante um mês. E você não sabia quantas pessoas iam ver aquilo. Você não tinha como mensurar aquilo. Você sabia que ia ter um impacto muito forte, mas mensurar com dados tão assim, perfeitos, concretos, são mais de 120 tipos de dados que o gerenciador de anúncios dá para a gente poder fazer análise dele. Então, assim, é muito louco isso, porque a galera ainda não se ligou no poder que isso tem, né? Então, é isso. Estar no tráfego pago é o estar antigamente nas redes sociais, né? Então, é importante falar que quem não faz tráfego pago no momento, daqui a 2, 3 anos vai estar fazendo, né? Da mesma forma que a gente falava que quem não tinha ali redes sociais, né? Quem não tinha uma agência cuidando, em 2, 3 anos a pandemia acelerou. Outra pandemia não virá tão cedo. Tenho fé, tenho esperança, pelo amor de Deus. Mas a comunicação ela está evoluindo aí a cada mês, a cada 6 meses. As atualizações elas estão acontecendo e as coisas agora elas vão ser galopantes, né? Então, se você não faz tráfego pago, abre o olho, porque daqui a pouco você vai precisar começar a fazer. Então, você vai começar a fazer porque você vai perder espaço para o seu concorrente ali, que às vezes pode nem ser tão bom quanto você, mas simplesmente ele vai estar gerando tráfego, vai estar gerando ali lead, vendas e tudo através do tráfego pago, e você não vai estar fazendo esse movimento. Então, ele vai estar fazendo um jogo ali com 50 mil pessoas, com 100 mil pessoas, com 1 milhão, e você vai estar simplesmente com sua base de 2 mil pessoas. Quem tem mais chances de performar melhor? Então, é isso que o tráfego pago faz. Ele faz sua mensagem muito mais longe para que pessoas se interessem e as pessoas possam chegar até você, né? Então, tem aquela frase, dá para vender roupa de rock para gato. Mas se você fizer só a sua base... Você nunca tinha ouvido essa? Não. Roupa de rock para gato. Então, se você usar só a sua base ali de seguidores... Você pode até vender se você tiver um público muito legal, né? Engajado e tudo. Mas imagine se você ativar o Brasil inteiro, o mundo inteiro, com esse tráfego pago. Você vai achar... Você tá ainda longe. Muitos loucos por rock e por gato. E aí, o seu resultado, as suas vendas vão aumentar muito, né? Então, assim, eu já tô imaginando aqui o gatinho vestido com roupa de rock. Que imagem você trouxe para minha mente agora? Durma com essa. Vou dormir com essa. Vou dormir com essa e vocês também. Porque acabou de chegar ao fim mais um episódio do Podviste para você ouvir, se divertir e se comunicar. Sigam nas nossas redes sociais,
@podvish, Instagram, YouTube, Spotify. Escuta a gente no Spotify, bota lá no carro, de manhãzinho, cedo, toda terça-feira, às 19 horas. Aí na quarta-feira você já fala, e aí, Siri? Ouvir Podvish no Spotify. Ele vai levar para você, eu faço isso direto, porque eu gosto de me ouvir, para poder falar, eita, Zorra, que maluquice que você tá fazendo. Mas é isso, gente. Muito obrigada, Quinha. É sempre muito legal conversar com você, porque assim, gente, sério mesmo, deixa eu contar uma fofoca aqui pra vocês. A gente briga mais do que conversa, porque a gente tá ali, ó, no dia a dia. Eu falei assim, ó, Quinha, vamos fazer um podcast pra gente poder trocar uma ideia? Sem brigar. Sem brigar? Aí a gente consegue. A nossa sociedade já tem mais de 10 anos aí. Pelo amor de Deus, tô contando com todos os tempos, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Eu acho que é um tema muito legal, um tema que dá pano pra manga, porque se deixar aqui a gente vai podia ficar falando aqui 3 horas. Ainda mais se a gente começar a colocar os cards feios que a gente falou, né? Os cards feios. Os cards feios que convertem. Né? E se tiver uma cervejinha, eu como água aqui, vou falando cada coisa que eu tava pensando na hora, porque é só assim mesmo, minha filha, pra poder aguentar. Depois só vai ser o cancelamento dos contratos chegando pra gente. Que nada, rapaz. Todo cliente visto sabe que a gente é maluca. Então... E tem que ser maluco para fazer tráfego pago. Né? Não, tem que ser. Tem que ser maluco para poder fazer criativo. Tem que ser maluco para fazer comunicação. Não é nem nada, você tem que ser maluco para fazer comunicação. Então é isso. Beijo, muito obrigado pela audiência. Estamos aqui sempre atentos aos melhores assuntos, maiores assuntos da comunicação.